programa Saber Direito dessa semana é com o professor Rodrigo Almendra. O curso é sobre Direito Penal. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito@stf.jus.br. E você também pode estudar pela internet. É só acessar o site www.tvjustiça.jus.br. Olá, meu nome é Rodrigo Almendra e estamos aqui no Saber Direito falando de crimes contra o patrimônio. Esse é o nosso segundo bloco. No bloco anterior, falamos sobre disposições gerais, desde ação penal, passando pelas imunidades, relativa, absoluta, sobre a tutela dos bens jurídicos de conotação patrimonial e afetiva, sobre propriedade e posse e outros aspectos. Agora, nesse bloco, vamos falar sobre os crimes em espécie. E, claro, não poderíamos deixar de começar senão pelo crime de furto, artigo 155 do Código Penal. Talvez o delito de furto, ao lado de alguns delitos vinculados à legislação especial, em especial o tráfico, sejam os responsáveis pelo maior número de encarceramentos em todo o território brasileiro. Aquela história, né? Parece que quem mais preso vai é quem subtrai, são os crimes de conotação patrimonial, e aí em destaque o delito de furto. O artigo 155 do Código Penal tem a seguinte redação: subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel. Quem é que subtrai? Quem é que subtrai? Exige-se uma qualidade especial? Bom, em geral, e olha que eu digo em geral, não tem qualidade nenhuma especial, qualquer um pode subtrair. Eu costumo dizer que crimes como furto ou como homicídio não exigem nenhuma espécie humana diferenciada para praticar. É um crime que o mais inteligente dos homens e o mais humilde dos homens pode praticar. É diferente de um crime de estelionato, por exemplo, né? O estelionato exige uma inteligência diferenciada do sujeito, porque ele tem que ludibriar outra mente, então ele tem que estar em uma posição diferenciada. Mas, do ponto de vista penal, é um crime impróprio. O furto é um crime impróprio, porque qualquer um pode praticar. Mas, eu repito, em geral. Por que em geral? Porque se a gente começar a ver que existe duas formas de furto, nós vamos ver que na segunda forma de furto exige-se sim, por parte do sujeito ativo, uma característica especial. Rodrigo, eu estou viajando. Calma, não viaja. Volta, aterriza e vem comigo. O que é que se subtrai? Em geral, se subtrai coisa alheia. Então, pensa comigo. Essa coisa alheia, ela pode ser 100% alheia, 100% do meu vizinho. Ela pode ser minha e dele, ela pode ser comum, como, por exemplo, um objeto pertencente a um condomínio, uma relação de co-herdeiros, uma relação de sociedade, ou ela pode ser 100% minha. Ela pode ser 100% minha. Se eu subtraio aquilo que é 100% teu, eu pratico o crime de furto, 155 do Código Penal. Ou, se para facilitar, se você preferir, furto de coisa alheia. Mas se eu subtraio aquilo que é nosso, o sócio que furta do sócio, o herdeiro que furta do herdeiro, o condômino que furta do outro condômino, em situações como essa, ele subtrai o objeto que é comum. E aí o crime já é outro, o do artigo 156 do Código Penal, que fala sobre o furto de coisa comum. E aí, se a gente pensar no furto de coisa comum, o sujeito ativo já não é qualquer pessoa. O sujeito ativo necessariamente será o sócio, o co-herdeiro ou o condômino. Então, que fique claro, o furto de coisa alheia, o 155, qualquer um pode praticar. O furto de coisa comum, artigo 156, só quem pratica são aqueles que gozam de qualidades específicas exigidas em lei. É um crime próprio nesse particular. O co-herdeiro, o sócio ou o herdeiro. Legal? O co-herdeiro, o sócio ou o condômino, né? O co-condômino. E quem é que pode ser sujeito passivo do crime de furto? Bom, qualquer um.
tanto o proprietário como o possuidor podem ser sujeitos passivos dessa infração penal. Voltemos à análise do tipo em espécie. Subtrair para si ou para outrem coisa que seja alheia, que seja móvel. Mas para quem é que eu estou subtraindo? Para quem é que eu estou subtraindo essa coisa? Né? Essa coisa. Para mim ou para outrem? Repare que existe aí, nessa expressão, uma intenção de ter o objeto com ânimos definitivo. E isso é muito relevante porque no sistema jurídico penal não existe o chamado furto de uso. Ou até existe, mas aí a gente vai sair do Código Penal e a gente vai para outra legislação. Se a gente se restringir ao Código Penal, não se pune o denominado furto de uso. Ué, e quando é que se pune, então? Se você for para o CPM, para o Código Penal Militar, ali você pode falar em furto de uso. Ou se você pensar nessa subtração, já que o núcleo do tipo penal é subtrair, pode ser praticada por outros personagens, como, por exemplo, o prefeito. O prefeito tem a sua vida regulamentada pelo Decreto-Lei 201/67. E lá se fala em subtração ainda aqui para uso, né? Mas aí como crime de responsabilidade de prefeito equiparado a peculato, não propriamente um furto. Furto, do ponto de vista puro e simples do artigo 155 do Código Penal, não pode ser usado, não é um objeto para fim de uso. Então, se eu pego um celular com o intuito de devolver, eu não estou praticando crime algum. Agora, eu vou ampliar. Se eu pego um vade-mecum em sala de aula, para dar um exemplo para um aluno, e depois devolvo, eu não estou praticando crime de furto. Mas se eu pego um carro, dou uma volta e depois devolvo, eu também não estou praticando crime de furto nenhum. Porque não existe furto para fim de uso. A grande questão é, e como é que eu faço para identificar que se trata de um furto para uso? Quais são os vetores desse furto para uso? Bom, primeiro vetor. Eu preciso devolver espontaneamente o bem. Se eu fui constrangido a devolver o bem, não me venham dizer que foi um furto com o intuito de usar, já que eu fui compelido a devolver. Por mim, eu ficava. A polícia que me obrigou a devolver. Então, não é para fins de uso. Segundo, eu preciso devolver em um local em que o dono encontre aquilo que foi subtraído. No passado, se subtraía um objeto em uma cidade e se largava o objeto em outro. E aí depois se dizia, eu só quis usar. Não, não vai funcionar mais. Eu tenho que devolver em um local em que o dono encontre aquele objeto. Terceiro, eu preciso devolver em um tempo hábil, antes que o dono dê por falta aquele objeto e queira exercer o seu domínio. Eu lembro que certa vez assistindo uma reportagem no estado de Rio de Janeiro, o sujeito teve uma Kombi subtraída na década de 80 e o ladrão ficou tomando conta dessa Kombi, incorporou a Kombi em seu patrimônio, passou mais de 20 anos com o diabo dessa Kombi e lá pelas tantas ele virou evangélico e resolveu procurar o dono da Kombi e devolveu a Kombi. Bom, não me veio falar que isso é furto de uso, né? Diga que é qualquer outra coisa, mas furto de uso não é. E o quarto e último vetor é que a coisa tem que ser devolvida em sua integralidade. Então, se por acaso eu peguei um carro, eu tenho que devolver o carro inteiro. Eu não posso devolver o carro sem as rodas, sem o sistema de som, sem alguns acessórios. Simplesmente não vai funcionar dessa forma. Bom, quais são os vetores então? A voluntariedade, o lugar, o tempo e a integralidade do bem. Reunidos esses quatro vetores, fala-se sim em furto de uso, fala-se na figura do furto de uso. E o furto de uso não é crime, é o nome que nós damos, furto de uso, mas que tecnicamente não corresponde a um tipo penal. Então o sujeito, voltando à análise do tipo penal, ele subtrai para si ou para outrem coisa que seja alheia, que seja móvel. Quando a gente pensa nesse verbo subtrair, que a gente já sabe que a subtração independe da efetiva vontade da vítima, da colaboração da vítima, a gente tem que lembrar que essa subtração foi feita sem violência e sem grave ameaça. Não necessariamente ela foi feita de forma oculta, clandestina. Então, existe subtração se o sujeito pega o meu relógio às vistas da vítima.
A subtração existe. Eu dou um rapaz que pega uma bolsa e sai correndo à vistas das vítimas. E isso não desconfigura a subtração, tá? É subtração do mesmo jeito. E a subtração é um verbo, é um núcleo de um tipo penal de natureza material, ou seja, exige-se a efetiva inversão da posse para que o crime esteja efetivamente consumado. Bom, será que estamos em tempo de ver uma pergunta de um dos nossos telespectadores? Ok. Professor, meu nome é Ricardo Ito, sou estudante de engenharia mecatrônica e tenho uma pergunta. Quando ocorre a consumação do furto? Pois é, e a pergunta feita, ela é bem relevante dentro exatamente do estudo do verbo subtrair. Para responder essa pergunta, tão conveniente em provas, é tão frequente em provas, eu te convido a pensar em um cenário. Imagine uma casa, não é um apartamento, é uma casa. Então ela tem ali um jardim de entrada, ela tem um quintal, então ela tem um muro para se chegar ao jardim, ela tem um muro de saída do quintal e tem uma casa no meio. E dentro dessa casa tem um diamante. O sujeito, ele quer subtrair esse diamante. Então o que é que ele faz? Ele pula o muro da porta de entrada, então ele entra no quintal, ele atravessa o quintal, ele entra dentro da casa, ele olha para os lados, procura o diamante, ele acha o diamante, ele toca no diamante, depois ele desconecta o diamante, não é que o diamante seja um pendrive, mas ele tira o diamante de onde ele estava, no seu suporte, segura o diamante, ele então anda, sai da casa, pula o muro do quintal e vai embora e fica embaixo de uma árvore olhando aquele diamante tão lindo que ele acabou de subtrair. Repare que essa história dá para ser dividida em diversos momentos, em diversas fases. Então, um primeiro instante é aquele em que o sujeito pula o muro e entra na casa, entra no quintal. Ali ele manifesta o seu dolo. Inequivocamente, ele passou a querer algo dentro daquela residência. E nós sabemos que o seu dolo era o dolo de subtrair o diamante. Existem alguns teóricos que vão afirmar que o crime de furto se consuma nesse instante. Que o crime de furto se consuma quando o sujeito manifesta, exterioriza o seu dolo de subtrair. Vou continuar a historinha. Em um segundo momento, ele dentro da casa procura o diamante. Cadê você? Cadê você? Ele acha. E é o momento em que ele toca o diamante. Existem alguns teóricos que dizem que no momento em que ele tocar o objeto que ele pretende subtrair, o crime estará consumado. A teoria do toque. Né? Eles vão imaginar que aquele triscar, como diz o Matuto, é o momento em que se configuraria o delito. Por outro lado, se a gente continuar a história, ele vai pegar o diamante e vai tirar de onde ele estava. Ou seja, ele vai inverter a posse, ele vai estar com a posse daquele bem. No momento em que ele tem a posse daquele bem, existem alguns teóricos que vão dizer, é esse o ponto em que o crime se consumou. É quando se dá a inversão da posse, quando estava na posse de um e passou a posse de outro. Por outro lado, existem aqueles que vão dizer que o crime de furto só se consuma quando ele sair dessa residência, ou seja, quando ele pular o muro do quintal, e foi embora, quando ele superar a esfera de vigilância da vítima. Quando ele superar essa esfera de vigilância, então o crime de furto estaria consumado. E ainda existem aqueles que dizem que só quando ele estiver embaixo de uma árvore, olhando o diamante, alisando o diamante, dizendo, poxa, como você brilha, quando ele tiver a posse mansa e pacífica, então já é uma posse mais abrandada, né? Uma posse mansa e pacífica daquela coisa subtraída, é que o crime de furto se consumaria. Então, existem 5 momentos distintos sobre a consumação do furto, ou 5 teorias sobre os momentos de consumação do furto. Veja que a pergunta que a telespectadora fez, ela é extremamente relevante. E qual é desses momentos, ou dessas teorias, a que é utilizada hoje? Qual é aquela que o STJ, aquela que o STF entende como sendo a correta? É a terceira. É a teoria da inversão da posse. Então, olha para cá, o crime de furto se consuma quando a coisa subtraída sai da posse da vítima para a posse do ladrão. Pouco importa se a posse é mansa ou pacífica, pouco